Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E aí, qual que é a solução? O que nós podemos fazer aí para melhorar? Então, Catarina, a solução é eu me entupir de cálcio, né? Eu tomar suplementos de cálcio para que eu tenha bastante cálcio lá na minha corrente sanguínea para poder esse cálcio ir lá para os meus ossos. Infelizmente, não é assim que acontece. Quanto é o cálcio, ele é sim um mineral, ele é um dos principais minerais constituintes lá dos nossos ossos. Ele é um mineral extremamente importante. Só que os osteoblastos, essas células aí, o osteoblasto, o osteoclasto, aí que estão em desequilíbrio, né? Eu estou tirando mais cálcio lá do osso e não vai resolver eu ficar tomando cálcio para tentar levar esse cálcio lá para o osso. Os estudos vêm mostrando que o cálcio, ele tem então quando eu me entupo de cálcio sozinho, eu vou ter uma chance 6 vezes maior chance de desenvolver infarto do miocárdio. Eu vou ter lesão de artéria, eu vou ter entupimento de artéria. Por quê? Porque o cálcio, ele é um mineral que ele não sabe ir para o lugar certo. É como se eu tivesse, vamos imaginar que eu viajei, estou num outro país, só que eu me perdi, eu não sei para que caminho eu tô indo. Aí o que acontece? O cálcio ele fica perdido lá. Mas será que eu vou por essa rua, por essa? Eu fico perdido, eu não sei para onde mais, eu não sei o lugar onde eu tenho que ir. Aí se eu não sei, eu vou tentar riscar, né? Eu vou para qualquer outra rua. Então esse cálcio ele começa a riscar. Ele começa a ir para as artérias, ele vai para digamos, para as ruas mais fáceis, para os tecidos moles. Então eu começo a entupir a artéria, eu começo a formar cálculo, eu começo a formar placas. E isso pode levar aí às doenças cardiovasculares, às doenças degenerativas, às dores, às inflamações, que é muito comum. Pessoas que tomam muito cálcio começam a ter dor, dói tudo, né? Por quê? Porque esse cálcio ele está sendo direcionado para lugares errados. Ele não pegou a rua certa. E então, tomar cálcio sozinho, mega doses de cálcio, ele vai se depositar em lugares errados, ele vai errar o caminho. E aí, então, tomar cálcio sozinho não é uma coisa inteligente a se fazer. Quando a gente pensa em osteoporose, em osteopenia, quando a gente pensa em osso, a gente tem que direcionar esse cálcio para o lugar certo. Mas para direcionar esse cálcio, nós precisamos de ajudantes, nós precisamos de pessoas que guiem esse cálcio, né? Um guia ali para estar guiando. Olha, cálcio não é por essa rua, é por aqui, pega essa estrada aqui, né? Esse caminho, não por esse. É isso que acontece. E aí, então, não adianta, meninas, a gente se entupir de cálcio, porque eu vou piorar tudo ao invés de melhorar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em estratégia. Eu preciso sim ter boas fontes de cálcio na minha alimentação. E os estudos mostram que o cálcio é um mineral que eu posso ter na minha... eu não preciso tomar ele, eu posso ter na minha alimentação. Eu posso tomar um cálcio? Posso, mas eu posso tomar um cálcio com uma quantidade muito baixinha, não preciso tomar uma mega dose, e eu preciso dar esse cálcio com os meus ajudantes para direcionar o caminho certo, tá? Então o caminho é por aí. E quando eu penso aí em fontes de cálcio, né, que eu possa tá colocando, então, por exemplo, nós temos, quando a gente pensa em fonte, o que vem na cabeça da gente? Leites e derivados, a maior fonte de cálcio. Então, nós temos que tomar litros e litros de leite, queijos, né? Me entupir de leites e derivados. Só que o caminho também não é por aí. O leite derivado, ele tem uma absorção ruim.
E vocês podem concordar comigo que imagina se existisse a natureza, o nosso metabolismo, ele é tão sábio. Imagina se existisse um único alimento na face da Terra que se eu não tomasse, se eu não comer, eu estaria condenada, né, a ter osteoporose, a ter problemas ósseos. E não é assim. Hoje as pessoas se entopem de leites e derivados e a osteoporose está lá no topo lá de problemas, porque não é o cálcio do leite, não é o cálcio do queijo que vai garantir que você tenha ossos fortes, e sim um conjunto da obra. Eu preciso sim consumir fontes de cálcio, mas eu não preciso necessariamente consumir dos leites e derivados como se ele fosse o salvador da pátria. Muito pelo contrário, os estudos eles mostram que os leites derivados, a absorção, ele tem o cálcio, mas o cálcio, a absorção desse cálcio é ruim. Então eu tenho um cálcio, por exemplo, muito melhor num feijão branco. Eu tenho um cálcio, por exemplo, nos cereais integrais, por exemplo, na aveia, na chia. O gergelim, meninas, ele é riquíssimo em cálcio. Nas folhas escuras, nas folhas verdes escuras, eu vou ter bastante cálcio. O grão de bico, o brócolis, a couve é excelente em cálcio. Então eu posso estar juntando na minha alimentação essas fontes alimentares aí eu tenho cálcio, e aí eu melhorar os guias para direcionar esse cálcio no lugar certo. Então, por exemplo, quais são esses guias aí que vão me ajudar a eu chegar lá no meu destino, né? A gente tem, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D ela é fundamental eu estar com um bom status de vitamina D para que eu tenha, para que eu direcione esse cálcio. Então, a vitamina D ela vai atuar lá na forma, lá no nosso intestino, aumentando a absorção desse cálcio, para eu ter mais cálcio no osso. Então, assim, a chance, eu tenho uma maior absorção desse cálcio lá no meu intestino, eu vou absorver mais esse cálcio lá no osso. Então, assim, eu vou também lá no rim, né, eu vou excretar menos cálcio. A vitamina D vai fazer com que eu excrete menos cálcio, digamos, para fora, para garantir que esse cálcio ele seja conduzido lá para os nossos ossos, para os nossos dentes, né, para toda a nossa parte óssea. Então, a vitamina D, ela é uma vitamina extremamente importante quando a gente pensa em osteoporose. Eu não tenho como melhorar sem eu estar com um bom status de vitamina D. Qual que é o melhor status? Eu tenho que estar pelo menos aí em torno de 50, 70, aí uma quantidade de vitamina D, para que eu tenha um bons status de vitamina D aí para garantir. E eu posso também estar colocando na minha alimentação fontes de vitamina D, por exemplo, peixes, frutos do mar como um todo, sardinha, salmão, mariscos, ovos, fígados, cogumelos. Tudo isso também tem fontes de gorduras boas, tem vitamina D. E um outro guia aí que vai ajudar o cálcio é a vitamina K2. A vitamina K2, ela é também assim, fundamental, porque ela ajuda também nesse transporte do cálcio. Então ela é como se o cálcio está ali perdido, né? Tá naquela cidade perdida. A vitamina K2 ela vai ali e fala assim: cálcio, olha, eu estou aqui para te ajudar, é por aqui o caminho. Então ela direciona esse cálcio ali para o lugar certo, lá para os ossos, para os dentes. E aonde que a gente vai ter a vitamina K? No natô, naqueles alimentos fermentados, né? Na carne, no fígado vai ter também, mas aquela soja fermentada vai ser rica em K2. E muitas vezes a gente precisa suplementar a K2 aí para dar esse suporte. E qual que é um outro mineral que não pode faltar quando a gente pensa em osso? É o magnésio. O magnésio, meninas, ele é assim fundamental. Ele participa mais de 400 reações bioquímicas do nosso corpo. E o magnésio, ele faz o seguinte aí com o cálcio.
ele garante, tipo assim, ele garante que o cálcio fique lá. Então, a K2, a vitamina D melhora a absorção desse cálcio, a K2 direciona e o magnésio fala assim, cálcio, você chegou no lugar certo, agora você fica aí, não saia daí. Então, o magnésio ele faz isso, ele segura o cálcio lá no osso para que o cálcio faça o seu trabalho. E aí, que fontes que a gente pode estar colocando aí de magnésio? Então, a gente tem todas as folhas verdes, escuras, nós temos o abacate, nós temos nozes, nós temos amêndoas, os peixes, nós temos o chocolate amargo, semente de abóbora, as folhas verdes escuras em geral, né? São ricas aí em magnésio. E aí nós temos também o silício ele é fundamental também para estar aí fazendo essa mineração óssea aí, né? Então a gente precisa do silício para estar aí nos nossos ossos também, ele é fundamental. E aonde que a gente vai? Então o silício ele faz parte lá da nossa matriz óssea, então nós precisamos dar o silício. Assim como nós precisamos também dar proteínas, aminoácidos, né? Então, por exemplo, os aminoácidos do colágeno, prolina, hidroxiprolina, lanina, todos esses aminoácidos em geral vai ser extremamente importante lá para os nossos ossos. E quando a gente pensa lá no silício, nós vamos pensar, por exemplo, uva passas, laranja, vamos pensar em legumes, hortaliças, beterraba tem silício, agrião tem silício, por exemplo, os cereais, aveia é rico em silício. Um chá, por exemplo, que tem muito silício, é o chá de cavalinha, que a gente pode estar colocando. Então, o silício, junto com esses aminoácidos aí, eu consigo manter aí o equilíbrio, né, desse direcionamento, desse cálcio para ficar ali no osso.